Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Venham comigo. Quais os objetivos? Identificar informações explícitas e implícitas de diferentes gêneros. O que está à mostra explícito ali no texto, né? E o que está implícito, tem que pensar um pouquinho. Identificar e utilizar as características do gênero estudado. Compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto e identificar o emprego de marcadores temporais e suas funções dentro do texto. Então, vamos refletir aqui. Duas perguntinhas básicas em língua espanhola. ¿Suele seguir la previsión meteorológica? ¿Crees que es útil para las personas? Vocês acostumam aí observar as informações referentes ao tempo, ao clima, né? Por exemplo, né? Fará sol amanhã, né? Será que vai chover? Qual é o clima de hoje aí, né? Aí na sua região. Já pensou sobre isso? Né? Qual que é a importância? Será que isso é útil para nós? Vamos observar, vamos reflexionar, vamos refletir aqui a partir do texto. Los meteorólogos y climatólogos hacen predicciones meteorológicas y climáticas que contribuyen a la reducción de los riesgos de desastre y ofrecen a las comunidades alertas tempranas de inundaciones, secas, olas de frío repentinas, olas de calor con el objeto de que puedan prepararse para esos fenômenos e proteger-se de seus efeitos. Então, qual que é o propósito da meteorologia? Justamente prever, né? E nos antecipar, tá? Nos avisar aí, principalmente a respeito de alguns riscos meteorológicos, né? Se vai chover, por exemplo, a pessoa ela já tem que se preparar para sair de casa, né? Voltar ao final do dia, às vezes ela vai trabalhar, vai estudar, né? Quantas vezes você foi estudar, por exemplo, e esqueceu o seu guarda-chuva? Ou esqueceu aquele agasalho, né? Então, a previsão do tempo, ela nos ajuda justamente a se antecipar referente a esses efeitos, né, do clima, tá? Entre outros. ¿Conoces las expresiones que se usan para referir-nos al tiempo? O professor colocou aqui algumas imagens distintas aí, né? Tá? Que representam justamente aqui, tempo. Las expressões. Para perguntar, olha como que utiliza aqui a pergunta, ¿qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Tá? Pode repetir com o professor aí em casa. ¿Qué tiempo hace? Hace mal tiempo ou hace buen tiempo. Está completamente nublado. El cielo, o céu, está cubierto. Seguramente va a llover. Hace mucho viento, ou seja, faz muito vento, né? Hace frio, faz frio. Hace 12 grados, né? 12 graus. Hace bueno, hace sol, ou seja, né? Está sol, tá? Está um pouco nublado. Corre um pouco de brisa, ou seja, né? Brisa. Aquele vento, né, sorrateiro que está ali. Então, né? No hace mucho calor ou hace 29 grados. Então, para fazer referência aí justamente, tá? Vamos ler aqui este texto sobre o clima. Hoy hace mucho frío, es invierno y todas las calles están cubiertas de nieve. Dentro de poco vendrá la primavera y con ella el sol y el tiempo cálido. La semana pasada estuvo de lluvia y tormenta. Incluso un rayo cayó encima de la campana de la catedral, pero no ocurrió nada.
Los truenos siempre me han dado miedo y mucho respeto. Pero tenemos suerte, pues la previsión del tiempo para mañana es muy buena. Dicen que hoy habrá heladas y por la tarde granizo, pero mañana el día será soleado. A ver si tengo suerte y veo algún arcoíris. Tengo amigos que ahora mismo están en Brasil. Allí el tiempo es muy diferente. La atmósfera está más caliente porque están en verano. Aunque dicen que ayer hizo mucho viento y, sin embargo, aquí todo está cubierto de nubes. Incluso ayer la niebla cubría las casas. No se veía nada. También tenemos que tener cuidado con el hielo. Se resbala fácilmente en él. A poca gente le gusta la lluvia, pero es muy necesaria para vivir. Pero pronto vendrá el sol e cessará o mal tempo. Agora, presta atenção ali no enunciado. Atividade 1. Atividade. El narrador del texto nos cuenta sobre o clima do lugar onde vive, ou seja, conta lá a respeito do lugar onde ele vive. E também habla sobre o clima em Brasil. Ele fala também do nosso Brasil, né? Donde tiene amigos. Pergunta aqui em negrito. ¿Cuál es la estación que está viviendo nuestro narrador en su país? Qual estação está passando lá, né? Ali, naquele país. Qual é a estação em Brasil? Então, uma comparação aqui. Justifica tu respuesta con elementos del texto. Y después socializa la respuesta al final con tus compañeros. Vamos lá? Venham comigo.
Resposta aqui, ó. ¿Cuál es la estación que está viviendo nuestro narrador en su país? E qual é a estação em Brasil? Se vocês leram, observaram e encontraram justamente esses dois fragmentos do texto. Ó. O narrador vive em invierno, ó, no inverno. Olha lá no fragmento do texto. Es invierno, é inverno. E todas as calles estão cobertas de neve, ou seja, todas as ruas estão aí repletas, cobertas pela neve. Esse é o primeiro fragmento. O segundo fazendo referência ao Brasil, ó. E em Brasil, ó, em Brasil, ali, o tempo é muito diferente, ou seja, o tempo é diferente. A atmosfera, presta atenção aqui nesse termo, olha a acentuação diferente. A gente fala em língua portuguesa, né? Atmosfera, a tônica está nessa sílaba fe, fera. Ó em espanhol, mos, tá? Olha a pronúncia. A atmosfera está mais caliente, ou seja, está mais quente, né? Porque estão em verano, ou seja, está no verão, né? Vocês aí gostam mais de inverno ou de verão? Atividade 2. Nuestro narrador está animado com a previsão do tempo para os próximos dias. Vocês têm duas questões aqui. Novamente, leia o texto, tente buscar as informações e responda aí essas duas questões de forma assertiva, correta. Espero que vocês acertem, tá? Vou dar mais um tempo e voltamos na sequência. E aí, deu tempo para vocês refletirem, pensarem, chegarem às conclusões? Ó, vamos para as respostas. Em que parte do texto o narrador demonstra esta animação? Ou seja, animação, né? Por parte do narrador. E a previsão é importante para as pessoas. ¿Por quê? Olha aqui, ó. Ó, pero tenemos suerte, pues la previsión del tiempo
para mañana es muy buena. Mañana o dia será soleado, o dia será ensolarado amanhã. Então ele fala aqui, ó, que eles têm sorte, porque a previsão do tempo para amanhã, ela será boa, né? Será um dia ensolarado, ó. A ver se tenho suerte e veo algum arco-íris, ou seja, se ele vai ter sorte para ver algum arco-íris. E vocês sabem como se forma o arco-íris? Ó, podem pesquisar, podem perguntar para os professores de vocês, tá? La previsión es importante, ó, sí, podemos nos precaver de inconvenientes, como para saber que roupa va a vestirnos antes de salir, pues va a depender del clima, incluso para saber se lavamos roupa ou não. Aquilo que o professor já falou anteriormente, para você se prevenir, se precaver. Levar um guarda-chuva, levar um casaco, né? Saber se vai ser um dia chuvoso ou não, para lavar a roupa. Olha que interessante. Terceira atividade. Você vai ler aqui, ó, o fragmento, tá? Este fragmento que está aqui abaixo. E vai identificar aí as palavras que fazem referência ao tempo, expressões temporais. Vou dar um tempo para você ler, refletir, encontrar as expressões no texto. Para você que está em casa, pode pegar um caderno, ó, lápis, papel, anote quais são as expressões, para depois falar para o seu professor, interagir com os seus colegas em sala de aula, tá bom? Voltamos logo. Olha as expressões aqui. O professor marcou, assinalou aqui no texto. Ó, hoy, hoje, inverno, inverno. Ó, dentro de pouco, tá? Em pouco tempo aí. Primavera, estação do ano. Ó, primavera. La semana passada, na semana passada, semana anterior, para mañana, tá? Tomar muito cuidado aqui, ó, esta expressão, mañana, porque em determinado contexto ela pode se referir a amanhã, para mañana, es muy buena, ou seja, para amanhã, tá? Agora eu posso utilizar mañana também para se referir ao período do dia, pela manhã, ó, por la mañana, pela manhã. Então tem que tomar cuidado aqui, porque em português é manhã e amanhã. Em espanhol, mañana se refere às duas expressões. Olha que interessante. Vocabulários relacionados aqui ao clima. Ó. La lluvia, el relâmpago, el amanecer, el atardecer, el arco-íris. Tá? Então, a chuva, o relâmpago, o amanhecer, entardecer, o arco-íris. Ó, la nieve, las nubes, el sol, la luna, o grados. A neve, as nuvens, o sol, a lua, e graus, né? Grado ou grados, grau e graus. Ó, vocês têm aí a tirinha do gaturro para fazer aí a leitura, tá? Exemplo de previsão de tempo, ó. Observando aqui as imagens, nós podemos dizer alguma coisa, ó. Es de dia, hace sol, está soleado. Para essa primeira imagem aqui, tá? É dia, faz sol, está ensolarado. Ó, a segunda imagem, es de noche, é a noite. Terceira,
está um pouco nublado, ou seja, está nublado, um pouco nublado, né? Olha a quarta, a diferença da terceira para a quarta. A terceira não está um pouco, a quarta está muito nublado. E olha a última, está despejado, ou seja, sem nuvem, né? Outras expressões, ó, normalmente, 3 vezes a semana, 3 vezes a semana, este mês, frequentemente, na semana passada, ayer, tomar muito cuidado com esse termo aqui, ó, ayer significa ontem, todos os anos. Este verão, por la mañana, pela manhã, los fines de semana, os finais de semana, los jueves, dia da semana, ó, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, né? Hace 10 minutos, faz 10 minutos, né? Há 10 minutos. Esta tarde, hace 2 horas, ou seja, faz 2 horas, né? Esta manhã, el año passado, sempre, um dia, já, nunca, jamás, hoy. Então, algumas expressões para vocês, né, lerem aí e observar. Olha o exemplo delas nos contextos aqui, né? Hoy hace mucho frío. La previsión del tiempo para mañana es muy buena. Dentro de poco vendrá la primavera. La semana pasada estuvo de lluvia y tormenta. Los truenos siempre me han dado miedo. Por la tarde tendremos granizo. Mañana el día será soleado. Atividade 4, então, baseado aqui, ó, nessas imagens, vocês vão escrever uma previsão do tempo baseado aí, ó, nas imagens, então, para amanhã. Ó, del tempo para amanhã, beleza? Voltamos na sequência. Associando as imagens aqui, ó, el atardecer, o atardecer, ó, se vocês observarem, tem imagem aqui de um solzinho, né? Ó, la lluvia, tá? Representado pelas gotas, e el paraguas. Olha como se chama guarda-chuva em, né? Em língua espanhola. El paraguas, tá? Como que ficaria? Ó, la previsión para amanhã es de muchas nubes durante el día, tá? E lluvia, ó, eu posso utilizar aqui, ó, chuva, tá? Al atardecer, eu posso associar justamente as imagens aqui. Assim que te sugiero que salgas de la casa ou de casa com um paraguas, ou seja, saia de casa com guarda-chuva. Aqui apenas uma sugestão associando os elementos não verbais aqui, as imagens, tá? O que aprendemos? Ó, tudo isso daqui, compreensão de texto, vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto, no caso, palavras que situam tempo. Identificamos aí o emprego de marcadores temporais, tais como, ó, em espanhol, hoy, para hoje, mañana, tanto para amanhã quanto para amanhã, los jueves, tá? Fazendo referência a dias da semana aqui, e suas funções dentro do contexto. Eu espero que vocês tenham gostado
e até a próxima aula.